Você está vivendo um martirimônio? Eu espero que não. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico. Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Esse é o seu quadro Conselheiro Amoroso. E no Conselheiro Amoroso eu quero falar sobre matrimônio ou martirimônio. Eis a questão, né? E eu quero falar justamente sobre esse tema, porque nós já tratamos até aqui sobre cada um dos passos que vão seguindo o relacionamento a dois, toda a sua consolidação, mas chegou finalmente o dia de dizer sim diante de uma autoridade eclesiástica ou um juiz de paz. E daqui pra frente, acabou? Agora já conquistei, agora eu posso ficar em paz, relaxar e tá tudo tranquilo? Não. Se o noivado foi um passo intermediário, o casamento não é o passo final. O casamento é um novo passo de uma nova jornada que se inicia e é necessário agora que duas culturas distintas estavam vivendo separadamente e começar a se unir e começar a trabalhar através dos nossos três pilares. Lembra quais são? Pelo menos no relacionamento cristão: oração, diálogo e respeito. A partir do momento que você criou uma cultura de diálogo e você começou a se consolidar, entrou por um passo mais decisivo, um passo mais sério, que é justamente o noivado, começou a fazer todo um planejamento, está ciente de que é necessário brigar, que faz parte quando você briga ocasionalmente, ao contrário de viver brigando, que aí já não, aí já demonstra que não é melhor analisar bem as questões. Se não buscar uma ajuda, um terapeuta, sanar essa questão, e mesmo buscando não sanar, então é melhor analisar e não dar um passo além para não incorrer no risco assim de vocês acabarem se destruindo e se machucando cada vez mais um ao outro. Mas analisando e estando ciente de que, apesar dos defeitos, vale a pena arriscar e dar um passo além, então agora é o momento de formalizar através de um casamento no qual, pelo menos tradicionalmente, até alguns anos atrás, infelizmente hoje em dia não é assim, era sempre dito, até que a morte o separe. E a morte, evidentemente, né, por causas naturais, né, ou doença, qualquer outra coisa, né, e não que um se mate um ao outro, né, aí já não é essa a questão. Mas, pelo menos, originalmente, até mesmo dentro de um viés, uma proposta e uma cosmovisão bíblica, o relacionamento não foi feito para que houvesse divórcio. Sobre essas questões a gente trata uma outra hora. Mas, vamos lá. A partir do momento, então, que você formalizou diante de uma autoridade, né, civil, religiosa, o que quer que seja, a união de duas culturas, você tem que lembrar, são duas culturas que agora precisam convergir numa nova cultura. Agora não adianta mais você dizer, na casa do meu pai era assim, ou na casa da minha mãe era dessa forma, sempre agia assim na minha casa. Agora não, você tem que aceitar que seja assim, porque sempre foi assim na minha casa e foi assim que você me conheceu. Se for dessa forma que vocês tentarem levar o relacionamento, pode ter certeza, não vai muito longe. E se for, vai ser, como diz aí fora, empurrando com a barriga. E eu quero crer que não seja dessa forma que ninguém quer levar o relacionamento. Vocês têm que ter a maturidade para entender que são duas culturas que se desgrudam dessa cultura, se desconectam da cultura familiar original para formar uma nova que será a junção da cultura familiar do marido com a cultura familiar da mulher para formar uma nova cultura na qual culturas devem ser adaptadas para uma nova, na qual devem ser alguns elementos descartados, outros preservados, outros adaptados, outros devem ser desbastados e outros devem ser ignorados. Então essa é a grande questão. Vamos formar agora uma nova cultura. E, evidentemente que tem que se ter maturidade para entender. No início, a adaptação não é fácil. É difícil, realmente é complicado, é muito bom na questão assim de amor, na questão sexual, porque vocês agora estão se descobrindo e tudo mais, mas a convivência vai mostrar que uma coisa era a pessoa enquanto estava namorando, agora outra coisa é a pessoa no dia a dia, no desenvolvimento do dia a dia, e a não ser que seja aquela pessoa muito tranquila, assim, que aí você consegue sobreviver com ela, tranquilo, não vai ter muitos problemas. Mas se a pessoa for daquele tipo, muito proativa, muito ativa, muito assim, agitada, aí realmente vai demandar muito assim, esforço, ceder,
perseverar agora, não é deixar a cultura do diálogo, não. Porque, isso aí era a fase da conquista, então a cultura do diálogo é só para conquista. Não, a cultura do diálogo, como o próprio nome eu já mesmo estou aqui mostrando, é cultura do diálogo. Cultura não é algo só que você utiliza, não. É algo que você encarna os valores dela na sua vida e transforma numa caminhada. Agora numa cultura que antes vocês estavam distantes e agora vocês estão unidos para formar uma família que vai seguir esta cultura. E ela vai impactar a sua vida enquanto casal, como também vocês vão passar esses valores da cultura de diálogo para os seus filhos, dialogando com eles, que eles dialoguem entre si, que eles dialoguem com vocês e que eles dialoguem com as pessoas de fora. Essa é a cultura do diálogo. É assim que deve ser e que deve ser preservado e passado e transmitido esse legado. Pois bem, uma vez que vocês agora começam a analisar e manter essa cultura, cientes que precisa manter a cultura do diálogo, vocês precisam entender uma coisa: picuinhas, desentendimentos e certas rusguinhas, briguinhas do início da relação é normal. A famosa toalha molhada em cima da cama, a famoso pente cheio de cabelo assim na pia, a louça suja por lavar, escolher assim quem que vai lavar a louça hoje, quem que vai ajudar nos deveres domésticos, todas essas questões que a princípio geram certas preocupações, principalmente pro lado masculino, que não está acostumado a ajudar. A não ser se o camarada realmente assim quer ainda conquistar, porque ele tá alimentando, né, a fogueira, né, durante o dia, né, para colher de noite, né, aí é outra história. Mas geralmente com o tempo vai passando, não quero ajudar nem nada, então é necessário paciência, ir trabalhando e ajustando e administrando todas as questões com calma, aprendendo a ceder, aprendendo a dialogar, aprendendo a barganhar, cultivando e continuando na perseverança de uma cultura de amizade, parceria, de diálogo, de oração, de respeito, evitando perder o respeito, porque se perder o respeito, você já ruiu legal o relacionamento, vai ficar difícil, vai começar a surgir gritaria, vai começar a surgir xingamento, comparação. Evitem comparação do tipo, quando eu tava com minha mãe, por que eu fui casar? Ou então, fulana, minha ex-namorada era melhor, meu ex-namorado era assim, o meu irmão, o seu irmão é muito mais legal com a mulher dele. Evitem isso, evitem comparações. Lidem com o relacionamento dentro do âmbito do relacionamento. É vocês unicamente. Seja lá como for que outros relacionamentos estão se mantendo, estão se seguindo, é a cultura deles. A cultura de vocês é que precisa ser ajustada, não a partir da cultura de fora. Vocês podem pegar elementos sim para se basear, mas não elementos para comparar e criticar e fazer uma crítica contra o companheiro, porque isso daí só joga a pessoa um peso sobre ela que é de ser igual a outro, que ele não tem como, porque ele é ele, e ao mesmo tempo traz baixa autoestima, inferioriza, traz problemas psicológicos e também gera um bloqueio na comunicação, ruído na comunicação e uma muralha entre você e ele. E eu sei que não é isso que vocês querem. Então, assim, é uma questão de adaptabilidade. Não é uma questão de bater cabeça um com o outro para saber quem grita mais. Aliás, o próprio reverendo Desmond Tutu, né, que foi prêmio Nobel na África do Sul, na época do Nelson Mandela, ele mesmo dizia que o pai dele tinha uma seguinte frase que eu acho extraordinária. Ele dizia assim, não levante a voz, melhore o seu argumento. Realmente é uma tarefa difícil e árdua, não é? É algo que tem que ser praticado, tem que ser internalizado, tem que fazer parte da cultura, porque é uma arte, e a arte precisa ser praticada. Então a arte de você ir melhorando os seus argumentos com a pessoa, não para ganhar ela no grito, não para ganhar numa argumentação, e você fala, tá vendo, eu ganhei, eu calei a boca dela. Não. Mas para você poder ajudar a pessoa a melhorar e enxergando pontos de vista que até então vocês não tinham enxergado e que vai ajudar a somar no relacionamento para que ambos possam ir se ajustando, se adaptando e fazendo com que o relacionamento possa crescer e frutificar, assim, a fim de que vocês dois possam ter paz. A questão não é você se sentir o campeão, mas é o relacionamento ter paz e vocês se amarem, vocês se darem bem. Essa é realmente a grande dinâmica dos relacionamentos e que a gente não vê hoje em dia. Por isso que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, estão cada vez mais ruindo, cada vez mais fracos, cada vez mais a instituição casamento ruindo cada vez mais. Ainda mais porque a cultura hoje em dia enfatiza todas essas questões. Se você não está feliz no seu casamento, arruma uma outra pessoa, busca fora.
Busca outros meios para você buscar sua autossatisfação. E o casamento, à luz das escrituras, à luz de um pensamento cristão, não é buscar a si mesmo, mas é buscar o outro. É buscar servir o seu companheiro. Por isso que Paulo fala para os maridos: maridos, ame a mulher como Cristo amou a igreja. De que forma? De forma sacrificial, dando a sua vida por ela. Mulheres, sirvam seus maridos em submissão. Submissão não é calar a boca porque eu que mando, porque eu sou provedor. Submissão não é alienação. Submissão é só entender. Submissão fala de missão ao lado. É entender que você é adjutor, é companheiro, está ao lado. Não é para se colocar acima e nem abaixo, mas ao lado, para que ambos trilhem juntos o caminho do matrimônio e evitem a encruzilhada do martirimônio. Senão vocês vão realmente trilhar essa caminhada e vai ser realmente um martírio para os dois. Portanto, não tem pedras, não tem um caminho fácil. Simplesmente só a aplicação numa nova cultura de todos os princípios que nós viemos estudando até agora, né? Cultura do diálogo, 3 pilares, todas as questões que nós viemos praticando até agora para que o casamento seja uma expressão da glória de Deus, um matrimônio e não um martirimônio. Então, não esqueça de, por gentileza, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, até mesmo sua sugestão acerca, sua dúvida sentimental se tiver. Se nós tivermos as respostas, nós iremos ajudar com o maior prazer e assim ajudar a sua vida amorosa a pelo menos encontrar algumas balizas para que possa guiar seu relacionamento para que ele glorifique a Deus em Cristo Jesus.